Olá e bem-vindo ao Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Nessa semana acompanhamos programação especial com parte do melhor conteúdo que está na Epoch TV Brasil, a nossa plataforma de streaming para assinantes. Na semana que vem, retornamos com os noticiários. E hoje nós ouvimos um diplomata americano do primeiro governo de Donald Trump. Mike Benz nos conta que uma indústria de censura cresceu rapidamente e no Ocidente já é um mercado maduro, com diversas empresas competindo. Em uma entrevista em Washington com o editor sênior do Epoch Times, Jan Jekielek, ele diz que os eventos de 2016, incluindo a consulta popular para o Reino Unido deixar a União Europeia e a eleição de Trump, modificaram o ambiente digital. Vamos conferir. Mike, em nossas conversas, você me disse que sua missão é promover uma internet livre e aberta. Onde estamos agora? Porque você está praticamente dizendo que não temos isso agora. Bem, estamos muito distantes dos dias que eu considero a era de ouro da internet, entre 2006 e 2016, quando você tinha essa combinação de um ecossistema de redes sociais maduro, em que as pessoas podiam compartilhar informações, basicamente uma meritocracia de informações pura, até depois da turbulência política dos eventos de 2016, que instituiu uma espécie de vingança dos guardiões, uma espécie de sistema de censura cada vez mais regulamentado, e estamos agora no processo de negociar a oposição. Você está dizendo que algo profundo aconteceu em 2016 que mudou radicalmente o ecossistema. Obviamente, você disse que foi a turbulência política, mas o que realmente aconteceu? Bem, houve dois eventos políticos enormes e inesperados naquele ano. Em junho de 2016 houve o Brexit. Na época, o Brexit não era apenas uma questão doméstica pequena e isolada no Reino Unido. Ele foi visto como uma ameaça existencial à integridade da União Europeia, pois na época havia o temor de que a França passasse pelo Frexit com o movimento de Marine Le Pen. A Itália passaria pelo Italex com o movimento de Matteo Salvini. Haveria o Grexit na Grécia e o Spexit na Espanha. A UE seria desfeita. A OTAN desmoronaria. Toda a ordem internacional baseada em regras entraria em colapso se algo urgente não fosse feito a respeito. E então, em uma rápida sucessão, você tem alguém que na época era um azarão que estava perdendo por quase 20-1. O New York Times, na manhã da eleição de 2016, tinha Trump com cerca de 5% e Hillary Clinton com mais de 90%, e um pouco para os retardatários. Basicamente, era a ideia de que isso não poderia acontecer e, no entanto, aconteceu. E parecia que tudo iria desmoronar, por assim dizer, com a ordem internacional baseada em regras, a menos que o ecossistema de informações fosse radicalmente e permanentemente alterado. Porque esses dois eventos foram vistos como as eleições da internet, por assim dizer. As mídias sociais foram o motivo pelo qual Nigel Farage desenvolveu a popularidade do movimento Brexit. Foi por meio dos seus discursos virais no YouTube para o Parlamento Europeu e foi o domínio das hashtags do Twitter e dos grupos do Facebook que foram responsáveis pela popularidade de Donald Trump entre as massas. Portanto, houve um esforço organizado para conter o populismo, contendo os meios pelos quais os populistas podiam distribuir suas mensagens e se mobilizar politicamente. Populista parece um termo abrangente, certo? É realmente de populismo que estamos falando? Essa é a terminologia deles e acho que é justo usá-la, porque ela capta a ideia de que a oposição de base popular às instituições de elite pode vir tanto da direita quanto da esquerda. Não é necessariamente uma coisa de direita ou de esquerda. Populistas de esquerda como Bernie Sanders nos Estados Unidos ou Jeremy Corbyn no Reino Unido foram alvejados com a mesma ferocidade. Só que eles não chegaram tão perto do poder quanto Trump e o movimento Brexit. Então, vamos fazer um esboço para entender onde estamos hoje. Você descreve isso como um esforço que envolve toda a sociedade, o que, francamente, parece gigante e inacreditável. E também está dizendo que muitas pessoas estão começando a entender do que se trata. Elas talvez saibam que os arquivos do Twitter expuseram muita censura. Elas podem ter presenciado algo, mas não necessariamente estão vendo o panorama completo. Um esforço que envolve toda a sociedade. O que isso quer dizer? Certo.
certo. Na verdade, essa é a terminologia de basicamente todos os profissionais do setor de censura convencional. O combate à desinformação requer uma abordagem que envolva toda a sociedade. A desinformação não será resolvida apenas com a ação dos governos. Acho que vimos que um esforço de toda a sociedade é realmente fundamental para a solução. Esse é um desafio que envolve toda a sociedade. Uma abordagem com toda a Este é um sociedade. problema de toda a sociedade. Essa é uma frase que já está tão desgastada no setor de censura que muitas vezes eles se desculpam em conferências por usar o termo. Isso significa que há 4 categorias e instituições na sociedade, todas trabalhando juntas para atingir o objetivo comum da censura. Temos o governo, o setor privado, a sociedade civil e, por fim, a mídia de notícias e os verificadores de fatos. É difícil imaginar como isso funciona, não é? Quando há conferência sobre desinformação, há representantes de todas as 4 instituições. Eles negociam quais são suas próprias preferências e necessidades. Eles conversam entre si sobre fazer favores em troca de favores. Eles trabalham com terminologias comuns, problemas comuns que estão enfrentando. Eles possuem um sistema de porta giratória profissional, ou seja, as pessoas que ocupam cargos do governo, por exemplo, em desinformação no DHS, conseguirão seus próximos empregos no German Marshall Fund ou no Digital Forensic Research Lab do Atlantic Council, na Alliance for Securing Democracy, ou uma bolsa de estudos na Universidade de Stanford. É uma carreira, é um caminho para o poder. Estamos agora no 5º ou 6º ano da criação desse setor, portanto, ele está atingindo um estágio de maturidade semelhante ao da área da tecnologia ou energia. Isso está se tornando muito mais integrado à medida que essas funções se tornam mais intercambiáveis. Enquanto escuto você falar, ainda tenho dificuldade em imaginar como, em 2016, de repente todo esse setor é lançado ou criado. Você está dizendo que não foi do nada, e agora está dizendo que está amadurecendo neste momento. E isso aconteceu, francamente, sem que a maioria das pessoas estivesse ciente, embora estivessem cientes de que há um pouco mais de censura, ou mesmo que algumas delas tinham entrado na mira nos últimos anos. Mas nunca imaginei que seria algo tão grande como você está descrevendo. Eu me lembro de quando me deparei pela primeira vez no final de 2016 com a pesquisa sobre a implantação de inteligência artificial para fins de moderação de conteúdo, e isso me impressionou. Fiquei fixado em nível cognitivo, na ameaça existencial que isso representava. Toda vez que eu tentava conversar com as pessoas sobre o assunto, tanto em termos sociais quanto políticos e familiares, ninguém levava a preocupação a sério e ria dela de forma muito parecida com o que as pessoas faziam em 1998, 1999, antes da partida de Gary Kasparov. Para mim, nada do que aconteceu foi uma surpresa. Eu só queria que as pessoas tivessem levado a questão muito mais a sério antes que a infraestrutura se consolidasse, porque agora é como tentar parar um câncer depois que ele já tem uma metástase no cérebro e nos pulmões. É muito mais difícil fazer isso agora. Ainda é essencial, e é isso que considero ser meu objetivo. E o que foi que você viu exatamente? O que você percebeu que ninguém mais percebeu? O poder de controle sobre as palavras era muito semelhante ao poder de controle sobre as peças de xadrez, se preferir. A maneira como os computadores de xadrez trabalham com algoritmos é condensando tudo em um sistema numérico para que você possa classificar todos os aspectos de uma posição de xadrez em uma escala numérica para gerar um número limpo que lhe diga quem está ganhando ou por quanto tempo. Por exemplo, se o computador diz que a posição é 0,5 negativo, isso significa que o computador diz que a pessoa que está jogando com as pretas deve estar com aproximadamente metade de um peão a mais. Quando comecei a pesquisar o que estava sendo feito com inteligência artificial e processamento de linguagem natural e módulos de treinamento de aprendizagem de máquina que estava sendo desenvolvido, eles estavam usando um sistema muito parecido para mapear linguisticamente o que estava acontecendo na linguagem humana nas redes sociais. Se alguém estivesse falando sobre, digamos, uma política de Trump, era possível mapear a topografia linguística dessa narrativa e classificar todas as palavras, slogans, memes e conceitos diferentes em algo parecido com a leitura de um computador de xadrez para saber se você quer jogar com o cavalo na F3 ou com o bispo na C5.
A capacidade que isso lhe dá de disparar automaticamente vários níveis de intervenções, que é como eles chamam, sabe, censura? Se o limite for superior a 1.5, aquilo é banido. Se estiver entre 1 e 1.5, será proibido. Se estiver entre 0,5 e 1, vamos só colocar um verificador de fatos. Isso lhe dá um controle perfeito sobre a capacidade de determinar a popularidade de uma narrativa. O que os arquivos do Twitter me revelaram foi que, embora de um lado haja censura, o que realmente me chamou a atenção em um momento em que estávamos analisando essas medidas é que existe essa capacidade de moldar a percepção de toda uma parcela significativa da sociedade simplesmente excluindo discursos. É nisso que você está me fazendo pensar agora ao descrever essa analogia com o xadrez. Mas você diz que os arquivos do Twitter são apenas a ponta do iceberg, certo? Muito disso estava disponível, honestamente, apenas ouvindo as pessoas envolvidas nas assembleias públicas. Muitas dessas coisas foram feitas no YouTube, ou foram adicionadas como vídeos do Facebook, ou estavam em seus próprios sites. O que os arquivos do Twitter revelaram foi basicamente a presença de agentes de censura em praticamente todas as instituições relacionadas à segurança nacional no governo dos Estados Unidos, bem como nas esferas de inteligência e saúde pública. Havia arquivos do Twitter para o FBI, para o DHS, para o DOD, para o Departamento de Estado. Eu mesmo vi isso no Departamento de Estado. De tudo, desde o financiamento de videogames de censura até a promoção da censura de grupos populistas em todo o mundo, muitas vezes com a visão consciente de que isso teria um efeito bumerangue para limitar a popularidade de grupos populistas nos Estados Unidos. Os arquivos do Twitter tendem a se concentrar mesmo nos casos mais explosivos, em solicitações pontuais de remoção de censura. Por exemplo, o FBI enviava uma mensagem à equipe de segurança e confiabilidade do Twitter para dizer: aqui está um lote de 6 ou 7 tweets de que não gostamos e que queremos que você remova. Eles violam seus termos de serviço, portanto, talvez seja melhor retirá-los do ar. Esse tipo de coisa. Isso é apenas uma fração mínima da censura que foi de fato realizada em cada um dos principais eventos geopolíticos que vivemos nos últimos anos. Tome 6 ou 7 remoções do contexto de, digamos, algo como o Election Integrity Partnership, que tinha uma parceria formal com o Departamento de Segurança Interna para operar formalmente como seu sinalizador de desinformação. 22 milhões de tweets foram categorizados como informação errônea para que fossem removidos ou restringidos por meio da organização. Compare isso com 6 ou 7 selecionados pelos arquivos do Twitter. Isso porque não se tratava apenas de solicitações individuais de remoção feitas pelo governo. Foi uma pressão e coordenação do governo com a mudança das políticas no segmento privado para, de fato, coagir as empresas de tecnologia a criar categorias totalmente novas de coisas a serem censuradas e, em seguida, armá-las com a inteligência artificial para, então, verificar e banir automaticamente as novas violações de pensamento que elas mesmas ajudaram a instalar. Eles deram um golpe duplo nos bastidores. Os arquivos do Twitter ainda não chegaram nem perto de analisar isso. Como você está catalogando tudo isso? Onde está descobrindo todas as evidências de que isso está acontecendo? Claro, o que acabamos de cobrir foi declarado de forma muito franca e direta por um indivíduo chamado Alex Demus, que era o chefe do Stanford Internet Observatory, que era a entidade central da Election Integrity Partnership. Minha sugestão é que, se as pessoas quiserem que as plataformas façam coisas, primeiro é preciso pressionar por políticas escritas, que sejam específicas e que ofereçam previsibilidade. Começamos a fazer isso no verão, em agosto, e como Kate falou, Carly Miller liderou uma equipe das 4 instituições para analisar as políticas detalhadas das grandes plataformas e compará-las com as situações que esperávamos que acontecessem. Não vamos levar o crédito por todas as mudanças que eles fizeram, mas tivemos que atualizá-las umas 8 ou 9 vezes. Colocar essas pessoas em uma tabela que diga: você não está lidando com isso, cria muita pressão dentro das empresas e as força a lidar com essas questões, porque você quer políticas específicas pelas quais você possa responsabilizá-las. A segunda é que, quando você relata algo a eles, relate como isso está violando essas políticas escritas. Há 2 etapas aqui: obtenha boas políticas e, em seguida, diga como está sendo violada. Teremos nossas estatísticas, mas acho que fomos bastante eficazes em fazer com que eles tomassem providências em relação a coisas que não haviam abordado antes. O relatório de
9 de novembro de 2022 inclui cerca de 20 a 25 vídeos de profissionais de censura confessando o que fizeram. A entrevista completa está disponível para assinantes em epochtv.com.br. Muito obrigado por assistir e até a próxima.